Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje o nosso tema é pandemia e terreiro. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? E se você usa Facebook, pode também nos acompanhar por lá. facebook.com/blog Umbanda Simples, tranquilo? Bom, antes de começarmos, 2 recadinhos. O primeiro é que este é um assunto polêmico. E sempre que trago assuntos polêmicos, eu faço questão de lembrar que tudo que eu trago aqui é apenas e tão somente um ponto de vista. O segundo recado é, se você quiser ter em mãos o curso básico de Umbanda, escrito por mim, você encontra aqui na descrição do vídeo o link para poder comprar o seu, tranquilo? Então vamos ao nosso tema. Em março do ano passado, quando a pandemia começou a se alastrar pelo Brasil, não imaginei que ela causaria tantos estragos. Tantas outras doenças surgiram antes dela com potencial destrutivo e nenhuma, pelo menos durante a minha vida, havia chegado tão longe. Quando, porém, as escolas fecharam, o comércio fechou, as indústrias pararam e a cidade parecia abandonada, eu realmente me assustei. A televisão não falava de outra coisa, era Covid 24 horas. E as pessoas se acotovelavam nos supermercados, algumas se agredindo para comprar todo o estoque de álcool em gel possível. Eu nunca havia presenciado isso e pensei que, de fato, fechar tudo era uma boa solução, pois a doença era muito pior do que se imaginava. Conforme os meses foram passando e tudo foi voltando, entre aspas, ao normal, pensei que os terreiros também voltariam. As igrejas evangélicas estavam voltando, as igrejas católicas estavam voltando e até os centros espíritas estavam reabrindo suas portas, porém, os terreiros não. Comecei a pesquisar nos grupos de Umbanda do Facebook e constatei 2 coisas. Os poucos dirigentes que ousavam abrir o terreiro, ainda que com poucas pessoas ou com medidas de segurança, eram metralhados pela turma do Fique em Casa. A pecha mais caridosa que recebiam era a de fanáticos. A segunda coisa é que um dos principais motivos para não retornar os trabalhos era a justificativa de que a Umbanda é uma religião proximal, isto é, exige contato físico, proximidade, e isso aumenta o risco de contágio, que é mesmo verdade. Porém, não é possível adaptar? Em meados do ano passado, vi uma reportagem aqui do jornal local que falava sobre a reabertura de uma igreja católica. O padre aparecia passando pano com álcool nos bancos da igreja. E eu pensei, e nós? O que nós estamos fazendo? E nós não estávamos fazendo absolutamente nada. Próximo aqui de casa tem uma igreja evangélica grande, bem estruturada, e eu não a vi fechada nenhum santo dia. Sempre que eu passava em sua porta, aos domingos, enquanto fazia caminhada, lá estava a igreja funcionando. O segredo? Adaptação. Poucas pessoas, todas de máscara, álcool em gel, termômetro e vida que segue. A essa altura, o número de pessoas que ainda acreditam que ficar em casa seja a melhor solução caiu drasticamente. A princípio, creio eu, porque ficou bastante claro que isso não resolverá o problema. E em segundo momento, porque a natureza humana não foi feita para ficar presa. Se essa pandemia durar 10 anos, eu duvido que até lá haja alguém que ainda diga que devemos ficar em casa. Além do mais, a cada dia fica mais claro que muitos dos que dizem para ficarmos em casa não ficam nas suas. Isso é uma coisa que eu mesmo observei nos grupos do Face. Eu vi algum comentário mais apaixonado, do tipo que simplesmente abominava a ideia do retorno dos terreiros, entrava no perfil da pessoa e adivinhem só,
fotos de bares, viagens, passeios, restaurantes, shopping, etc. O medo parecia estar só no terreiro. O resto estava tranquilo, estava de boa. E aqui eu gostaria de pontuar o seguinte: de forma alguma eu estou negando a pandemia ou a letalidade do vírus. A essa altura não restam dúvidas sobre isso. O que eu chamo a atenção é para a incoerência de alguns umbandistas que esbravejam na internet o fique em casa, enquanto eles mesmos saem para todo lado. Assim, digo com a mais absoluta sinceridade que não vejo outra razão para manter os terreiros fechados que não seja a falta de fé dos próprios umbandistas. E repito, se essa pandemia durar mais 10 anos, todo radical que hoje grita fique em casa encontrará alguma desculpa consciencial para voltar à sua rotina, com a falsa impressão de que fiz a minha parte. Mas enfim, o que eu estou propondo? Aquilo que as próprias autoridades de saúde estão recomendando, a adaptação. Não acho que os terreiros deveriam abrir como se nada estivesse acontecendo. O que eu estou dizendo é que não dá para não fazer nada. Não dá mais para não fazer nada. É nos momentos de crise que as religiões se mostram ainda mais importantes para a população. E é isso que está bastante evidente para mim hoje. E aí uma pessoa me disse, mas no meu terreiro tem muitos idosos. E eu respondi, ok, eles não precisam participar. Porém, ninguém mais pode dar continuidade? E se esses idosos morrerem, a casa fecha? Não dá para adaptar? Não é preciso voltar a fazer giras se não quiserem, mas é preciso fazer alguma coisa para atender os necessitados que se avolumam como nunca antes nós vimos. Em agosto do ano passado, recebemos da espiritualidade a autorização para retornar às atividades da casa. Então, conversamos com todos os membros e deixamos claro que o retorno era opcional. Ninguém seria obrigado. E, para minha surpresa, a maioria aceitou. E, desde então, passamos 3 meses fazendo giras internas com poucas pessoas para que novamente se acostumassem com a energia de seus guias. Afinal, tanto tempo, sem incorporar. E todos ficam de máscara. Na hora da incorporação, se quiser, o médium pode tirar, mas não é obrigado. E os cambones ficam de máscara o tempo todo. Em janeiro, agora, nós retornamos com as giras públicas. Poucos médiuns, poucos cambones, consulência limitada e, como a casa é pequena, as pessoas aguardam do lado de fora, em fila, distantes umas das outras, todas de máscara. Usamos um termômetro para medir a temperatura e na entrada todo mundo recebe o álcool em gel para passar nas mãos e nos braços e a consulta acaba sendo mais rápida do que o habitual. Isso faz com que o risco de contágio inexista? Não. Certamente ele ainda existe, mas estar lá é uma opção de cada um. O terreiro não deixa ninguém imune ao contágio. Bom, por fim, devo dizer que eu acredito, como boa parte dos espiritualistas acredita, que ninguém morre antes da hora, exceto se a isto der causa. Quando uma pessoa morre de câncer, eu não acredito que foi por acaso. Quando alguém morre de infarto, eu não acredito que tenha sido por acaso. Acredito que por trás dessas mortes existe uma razão, ainda que eu não possa conhecê-la, pois Deus é justo e sabe o momento certo de cada um retornar para a verdadeira morada. Então, se eu acredito que com o câncer e com o infarto é isso que acontece, com essa doença eu devo pensar diferente? A pandemia não levará embora ninguém que não deva ir por ela. Como, porém, não posso obrigar as pessoas a terem o mesmo entendimento que eu tenho, o mínimo que eu posso fazer, e é o que eu tenho feito, é usar a máscara, álcool em gel, evitando as aglomerações e fazendo o trabalho de caridade que eu escolhi para a minha vida. É isso, pessoal. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.